Olá pessoal, agora vamos para a parte 3 da aula de doenças autoimunes para os alunos da Universidade Potiguar. Bom, aqui nessa parte 3 a gente vai conversar sobre uma outra doença autoimune diferente do lúpus, tá? Que é a esclerose sistêmica. Eu trouxe a esclerose sistêmica para mostrar que, apesar de elas terem mecanismos parecidos, né, as duas são autoimunes, mas os quadros clínicos são bem diferentes. Tá? Então, a esclerose sistêmica, a doença autoimune do conjuntivo, é rara e a causa ainda é desconhecida. Ela tem uma alteração vascular, né? Os vasos têm uma proliferação, pode ter uma restrição da sua luz, tá certo? Tem mecanismos autoimunes, com a produção de autoanticorpos, e tem lesão tecidual, no qual ocorre acúmulo de fibrose. Então tem essas três coisas acontecendo nesses pacientes. E essa mão que tem aí embaixo é uma mão bastante típica, né, com a rigidez dos dedos, tá? Uma atrofia das articulações, né, que a gente vai detalhar mais para frente, além dessas alterações do pigmento da mão. Tá? Vamos ver aqui mais para frente como é que é esse paciente com esclerose sistêmica. Bom, a prevalência é menor do que a do lúpus, tá certo? 1 a 2 casos a cada 100 mil habitantes, bem menor. A idade já são pacientes já mais velhos, né? 30 a 50 anos. As mulheres continuam sendo a predominância, tá? 4 mulheres para um homem, é mais em negros, né? As formas difusas e precoces. Lembrando que aqui no nosso país a gente não vê muito essa preponderância por alguma raça, tá? A maioria aqui é parda, então a gente vê isso muito frequente. Hereditariedade é menor do que o lúpus, mas ainda tem, tá certo? 1,6% dos pacientes que tenham um parente com esclerose tem uma chance, tá? Em gêmeos é 5%. O lúpus chegava a 50%, né? 25%, desculpa, os gêmeos monozigóticos, tá? E tem uma alta incidência de FAM positivo, aquele que eu falei para vocês, uma doença autoimune, ela pode ter o FAM positivo e não tem nada a ver com lúpus, tá? É da própria doença autoimune. Bom, na fisiopatologia, o que está acontecendo nesses pacientes, né, é uma junção de um processo de fibrose, um processo vascular, de alteração dos vasos, e um processo autoimune, que a gente não sabe muito bem qual que começou o quê. Mas esses três fenômenos estão acontecendo nos pacientes, tá certo? A gente tem esses anticorpos, alteração da imunidade celular e imunidade humoral, tá? E existe um anticorpo anti-endotélio, em torno de 50% dos pacientes, tá? Na esclerose sistêmica. Da parte vascular, a gente tem malformação de alguns capilares, tá? Tem muito produção do VEGF, que é um fator de crescimento vascular, tá? O endotélio, ele está disfuncional, tem muita produção de endotelina e diminuição de óxido nítrico, certo? Com isso vai ter um estreitamento, uma contração vascular. A hiperplasia da camada íntima, tá? Isso estreita ainda mais a luz do vaso. Tem rarefação, existe perda de alguns capilares e ainda pode ter um fenômeno espástico, tá? O vasoespasmo, que é muito conhecido como um fenômeno de Renault, os pacientes relatam para a gente, né, que a mão fica nas colorações típicas do Renault, que a gente vai falar mais para frente. Da parte de fibrose, há um aumento na síntese de colágeno, né, a produção do TGF-beta. Então, tanto eu tenho um fator de crescimento que atrai fibroblastos, o PDGF, como eu tenho um aumento da síntese. Então, tem deposição de colágeno nos tecidos desses pacientes. Então, tudo isso, vocês estão vendo, está acontecendo nesses pacientes com esclerose sistêmica, tá? O que desencadeou, a gente acredita que é aquele processo autoimune, e aí vai desencadeando todas essas outras alterações, tá? Aqui faltou falar
O fibroblasto, ele produz colágeno, né? E o colágeno é o tipo 1, o 3 e o 7, produzido muito na pele, acumulado muito na pele. Bom, da esclerose sistêmica, a gente pode dividi-la em duas, tá? A gente tem a forma sistêmica difusa e a forma sistêmica limitada. A forma difusa, como é que eu classifico ela? Tá? O envolvimento na pele é generalizado, ou seja, ele pega no cotovelo, na prega do cotovelo, pega proximal e distal, e no joelho pega proximal e distal ao joelho. Tá? Tem envolvimento da face, do tronco, o envolvimento das vísceras, ele é mais precoce, e os anticorpos mais envolvidos é o anti-CL70. Tá mais envolvido. E o RNA polimerase 3. Na forma limitada, ele fica mais restrito às extremidades. Eu posso ter em face, mas quando eu pego a prega do cotovelo, ele está distal à prega do cotovelo e está distal ao joelho. Geralmente a gente classifica assim a forma limitada. Essa forma, o envolvimento visceral é mais tardio. E o anticorpo mais relacionado é o anticentrómero. Tá? Então, isso aí é a diferença entre essas duas formas. Na forma limitada, eu tenho um subtipo, chamado CREST, muito comum de cair em questão de prova. Tá? Esse CREST não é uma pessoa, tá? É uma sigla de acordo com as iniciais das manifestações, tá? Então, o C é de calcinose, eu tenho depósito de cálcio na pele. O R de Renault, fenômeno vascular nos dedos. O E de esofagite, eu tenho muita doença do refluxo. O S de esclerodactilia. Esclero quer dizer endurecimento e dáctilo quer dizer dedo. Então, eu tenho endurecimento dos dedos, né, da pele dos dedos. E as telangiectasias, que são as malformações vasculares que eu vejo na pele. Tá? Então, o pacientezinho com a forma limitada que tem essas alterações, eu posso chamá-lo de CREST. Bom, qual é o quadro clínico? Bom, em periinvasos, aqui eu tenho as alterações. Então, o fenômeno de Renault está nessa imagenzinha aqui embaixo, que a mão fica pálida, tá? Ela fica branca. Logo depois ela pode ficar cianótica e depois ela fica vermelhinha, que está um pouco cianótico para vermelho. Depois ela fica vermelhinha, como tivesse a hiperemia reativa. Então ela faz esses três fenômenos, e esses fenômenos podem acontecer em dedos em tempos diferentes, não precisa ser todos no mesmo tempo, tá? Então é bastante comum no paciente com esclerose sistêmica. A esclerodermia é quando eu tenho endurecimento da pele. Lembrem que quando eu falei esclerodactilia, era endurecimento dos dedos. Aqui eu estou falando esclerodermia, é endurecimento da pele, região de metacarpo para proximal. Tá? Eu posso ter as úlceras digitais, tá certo? Eu vejo a polpa digital dos pacientes, eu vejo que tem vários risquinhos, várias úlceras naquela região. Isso também é sinal de isquemia, de acometimento da pele. Tá? E a esclerodactilia apareceu aqui depois no desenho. Então veja aqui à direita, eu tenho essa formação dos megacapilares. Esse aparelhinho aqui em cima é o capilaroscópio, tá? Que a gente consegue ver essa película, né? Da derme, essa cutícula, desculpem, essa cutícula, a gente vê todos os vasinhos que eles eram para estar alinhados, bonitinhos, e aqui eu vejo eles todos dilatados, né? E alguns também faltando, são os megacapilares. Aqui apareceu uma foto de uma úlcera, tá? Essa aqui ao lado é mais cicatrizes, e aqui já fez uma ulceração na polpa digital, e aqui eu vejo, ó, parece ter um edema da pele, quando você vai tocar é endurecido, tá? É uma esclerodactilia. No início ela pode aparecer nessa fase assim, edematosa, inchada.
E aqui apareceu tortuosidades e deleção capilar. Deleção é a ausência de alguns capilares, é como eu estava mostrando aqui nessa região da seta. Aqui os megas capilares e aqui a ausência dos capilares. Tá. Aqui ó, a face esclerodérmica, né, das telangiectasias, dessas malformações vasculares, a microstomia, tá, diminuição da fenda bucal. E eu tenho aqui a rigidez dos dedos, a pele vai ficando endurecida com esse acúmulo de colágeno. E ele pode ficar tão endurecido e faltar a circulação e fazer acrosteólise, que é o que? Absorção, reabsorção das extremidades. Tá? As cicatrizes digitais e uma alteração cutânea chamada leucomelanodermia, que é essas alterações de hiperpigmentação e hipopigmentação, tá? Ou então manchas café com leite, podem ser chamadas também. Bom, aqui mostrando o depósito de cálcio, muito comum da síndrome de Crest, na forma limitada. Se a gente fizer uma radiografia, vai ver esse cálcio depositado. O cálcio ele é radiopaco, tá? E aqui essa falange totalmente reabsorvida. Tá? Aqui também começando a reabsorção da falange distal nesses pacientes. Acrosteólise. Bom, do quadro clínico sistêmico, a gente tem uma importância o quadro pulmonar. Tá? Ele pode ter uma alteração do parênquima do pulmão, da fibrose intersticial, mais comum nos pacientes com quadro difuso, ou então pode ter um fenômeno vascular de hipertensão pulmonar, certo? Não precisa ter trombose, aqui tem um trombo, mas assim, pode ser só alteração do vaso e causando hipertensão pulmonar, muito comum no quadro limitado. A doença do refluxo é muito comum, tá? Dessa disfagia em todos os quadros. Pode ter alteração intestinal, com constipação, intestino grosso, tanto delgado quanto grosso. Outros sintomas podem vir artrite, pode acontecer um quadro renal de constricção renal, chamada crise esclerodérmica renal. Hoje em dia a gente vê cada vez menos, mas são quadros bem graves. E pode ter até pericardite, inflamação de pericárdio. Tá? O mais comum é a gente ver o paciente com alteração pulmonar e esofágica. Bom, os critérios também, que igual tem os critérios do lúpus, o critério principal que precisa ter é esclerodermia proximal, ou seja, das metacarpos para o resto do corpo. Se tiver endurecimento cutâneo, é o critério principal. E os outros eu vou procurar o endurecimento dos dedos, dactilia, ou então aquelas lesões lá, as escaras digitais, a perda de substância, né, dessa polpa digital, ou então o fenômeno pulmonar, a fibrose pulmonar, que geralmente acomete as bases pulmonares, tá, de basal, sem outra etiologia que justifique. Então basta ter o critério principal ou 2 critérios secundários, a chance de esclerodermia é muito grande. Tá? Bom, tratamento, então educar o paciente, como a gente falou, o paciente lúpico, evitar o frio nesse caso. Né? Lembra do lúpico, a gente falou para evitar o sol, porque os raios ultravioletas estimulavam a doença. Aqui evitar o frio para evitar esse fenômeno de vasoespasmo. Tá? Parar o tabagismo também faz uma vasoconstricção. E evitar os remédios que já são vasoconstrictores. Tá? E aí o tratamento dos sintomas, o tratamento específico do fenômeno de Raynaud, geralmente é um vasodilatador, a preferência pelos bloqueadores dos canais de cálcio. Da derme, né, do endurecimento cutâneo, de uma maneira geral, é imunossupressor, é o metotrexato. Da fibrose pulmonar, eu posso fazer pulsos com ciclofosfamida. Da hipertensão pulmonar, a gente dá o Bonzetan ou Sildenafil, que eles são vasodilatadores arteriais pulmonares, né? No trato gastrointestinal, inibidor de bomba ou então um acelerador da motilidade, né? Intestinal, esofágica, bromoprida. E da parte renal, para prevenir a crise esclerodérmica renal, os inibidores da ECA são excelentes para esses pacientes. Tá? Então veja, não é
tão específico de vocês ficarem tratando esses doentes, mas vocês terem uma ideia dessa fisiopatologia, né, dos pacientes com esclerose sistêmica. Bom, espero que tenham gostado. Vou mandar junto com os vídeos o material para estudo, tá bom? E qualquer dúvida vocês podem me mandar ou pelo líder ou pelo e-mail. Um abraço.